Fragilidade óssea e dificuldade para enxergar. Esses são alguns dos fatores principais que fazem com que os idosos acabem se machucando e tendo mais fraturas, viu, gente? Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia mostram que todos os anos, 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas e isso é o que mais leva a essas fraturas. Sobre esse assunto eu vou conversar a partir de agora com o ortopedista Diógenes Machado e você de casa também pode enviar a sua dúvida agora já, tá? Tá aqui na tela para você aparecendo o nosso contato. Olá, doutor, bom dia e obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, é um prazer poder estar conversando com vocês e também levando um pouco das informações a respeito de algo que é de fundamental importância, não só em relação às complicações, no caso das fraturas, mas também a prevenção dessa patologia que nós tratamos não só como trauma, mas sim como uma patologia dos pacientes idosos, que são pacientes mais fragilizados e que normalmente têm um componente de outras doenças que acabam agravando aí, essa situação, né, a fratura do fêmur, principalmente no idoso. E a gente, é claro, vai querer ouvir bastante sobre essa precaução, esses cuidados que muitas vezes são bem simples, né, doutor? Diga-se de passagem. Mas nesse primeiro momento eu queria que o senhor falasse especialmente de duas fraturas que acabam sendo uma consequência dessas quedas, né? Que seriam ali as questões das fraturas de quadril e no fêmur também. São as mais comuns, doutor, nesse sentido, que acabam atingindo aí os idosos? Quando nós falamos das fraturas por fragilidade nos pacientes idosos, principalmente por consequência da osteoporose, as fraturas do fêmur proximal, aí na região do quadril, assim como fraturas da coluna, fraturas do punho e também fraturas na região do ombro, são as principais fraturas dessa faixa etária. Lógico que, principalmente as fraturas de coluna e as fraturas ao nível do quadril são as que acabam limitando mais esses pacientes. Porque a partir dessa situação, os pacientes eles começam a ficar cada vez mais com medo de se levantar, com medo de andar, e isso gera uma dependência funcional muito grande. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado. Um paciente aí, principalmente mulher, a partir dos 40 anos, que já tem fratura do punho, é um sinal de alerta e nós já temos que ficar atento com essa possibilidade de fraturas por fragilidade. Quando nós temos um histórico familiar, pacientes que foram tabagistas, etilistas e também que usaram corticoide durante um longo período, eles têm maior chance de fraturas, principalmente nessas regiões. Perfeito, doutor. E qual seria, assim, que a gente pode, né, destacar a principal maneira mesmo de prevenir as fraturas? A gente tem várias maneiras, você já citou até algumas, mas, por exemplo, praticar atividade física para idosos continua sendo uma excelente alternativa, porque a gente fala muito, né, para todo mundo, não, tem que se exercitar, tem que se movimentar. Para os idosos, vale essa recomendação também? Assim como você comentou, não só para os idosos, mas os pacientes aí chegando próximo aos 45, 50 anos, os exercícios contra a resistência são de fundamental importância. Para os pacientes idosos, nós temos que tentar recuperar aí um tempo perdido. Por quê? Normalmente, com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo um quadro de sarcopenia, que é a diminuição de massa magra. Se eu tenho menor massa magra, eu tenho um controle motor alterado. Então, o equilíbrio começa a ficar difícil, a marcha ela começa a ficar alterada e isso pode predispor às quedas. Lógico que nós temos que lembrar, pacientes que têm alterações como diabetes, em que a sensibilidade do pé está alterada, pacientes com alterações da acuidade visual, pacientes com alterações neurológicas em que tem alterações do equilíbrio, assim como também as labirintites. Isso também vai aumentar. Mas o exercício, independente dessas patologias, o exercício contra a resistência para ganho de massa muscular é de fundamental importância. E pegando até o gancho da sua resposta, doutor, a Marina, de Rio Claro, pergunta em relação à trombose venosa, se essa falta de movimento, de locomoção, pode levar a esse problema também. Sim, essa é uma ótima pergunta e é um tema muito discutido e um grande medo, não só dos pacientes, mas também dos familiares. Hoje, quando a gente fala da fratura do fêmur, na fratura do quadril, né, no idoso, a intenção e o que nós buscamos, e isso a literatura ela nos dá embasamento, é que o quanto antes esse paciente for operado, melhores são os resultados.
Por quê? O paciente que fica acamado e que muito tempo sem mobilidade, ele tem um aumento da chance de trombose. Lógico que essa imobilidade vai aumentar a chance de trombose, mas também a fratura pode gerar trombose. Então, é de fundamental importância o quê? Operar rápido, as prevenções para a trombose dentro do hospital e o início da mobilização. Esse paciente, pelo menos, sentado, ele tem que estar dentro das primeiras 24 horas de pós-operatório. Quando a gente consegue fazer isso, ou até já colocar esse paciente em pé, os resultados e os riscos da trombose diminuem de maneira significativa. Perfeito. O doutor Toniel de Limeira também pergunta, ele faz uma relação, ele tem a percepção, ele diz, de que nas estações mais frias, como a que a gente está agora, outono e inverno, essas quedas e fraturas tendem a aumentar com os idosos. É só uma percepção ou isso tem algum sentido, doutor? Não, exato. Isso aí existe. Normalmente, nos períodos mais frios, a gente nota aí um aumento do número das fraturas dos idosos. Isso ocorre principalmente no amanhecer ou durante a madrugada. Os pacientes, por conta da temperatura fria, isso é de maneira normal, todo mundo acaba transpirando menos e o nosso volume urinário ele passa a ser maior. E o paciente idoso, ele acaba tendo, aí, às vezes, em algumas situações, uma dificuldade no controle urinário. Então, esse paciente ele passa a levantar mais vezes durante a madrugada para ir ao banheiro. E é o principal momento onde eles caem. Por quê? Alguns estudos mostram que na casa de 40% das fraturas do fêmur do idoso ocorrem com os pacientes andando e 30% ao se levantar. E qual que é um grande costume dos pacientes mais velhos? Usar sapatos tipo pantufas e também tapetes próximo à cama. Então isso facilita com que o paciente ele enrosque o pé, que o idoso enrosque o pé e acabe caindo. Então o fato de aumentar o volume urinário e essas exposições, esses pequenos cuidados que acabam ficando de lado, aumentam essas fraturas. E aí com o friozinho, é o que você falou, tem a pantufa, tem a meinha no pé, e isso acaba Também. complicando mais a situação. Então, quais seriam as orientações mesmo do dia a dia, doutor, para que essas quedas, como o senhor falou aí, tão frequentes, por realmente questões simples que podem ser retiradas do dia a dia desse idoso, né? Quais seriam essas principais recomendações dentro de casa, por exemplo? Um dos principais pontos, como eu comentei, principalmente a hora que o paciente vai levantar e ele enrosca o pé no tapete, então começar a mudar alguns hábitos. Tirar os tapetes ao redor das camas. O tipo de calçado. O piso da casa, um piso que seja mais antiderrapante. Locais onde existem degrau, a gente tentar transformá-los em rampas. Em alguns pontos, a possibilidade de se instalar corrimãos. Tirar objetos que possam estar no meio do caminho e isso pode dificultar aí a locomoção dos idosos. Então, eles precisam ter um espaço para que eles possam passar de maneira tranquila, sem que eles trombem, e também, sempre que possível, a iluminação. Hoje existem alguns sistemas de iluminação, principalmente próximo ao pé, e que eles acabam acendendo só pela presença. Isso ajuda muito. Então, eu tiro aquele componente de escuridão, eu já ajudo a melhorar um pouco para o paciente. Essas são aí algumas alterações que são fáceis de se resolver e que não demandam um investimento tão grande e que ajudam a proteger demais os nossos idosos. Muito bom, doutor, simples de ser resolvido de fato, né? Tem que ter essa atenção, inclusive, das pessoas, aí, da rede de apoio, né? Que está ali próximo ao idoso para também fazer essas alterações e convencer esse idoso que o tapetinho ali do lado da cama, por exemplo, não é mais uma boa opção, mas é para a saúde, é claro, e segurança deles. Chegou mais uma pergunta aqui, doutor, por isso que eu estou olhando para o celular. A Cida de Hortolândia, ela fala o seguinte: tem exercícios recomendados e não agressivos para fortalecer a estrutura óssea e a musculatura de idosos na faixa dos 80 anos? E ela está falando por conta da mãe dela, e ela quer saber se tem algo mais específico, especialmente para essa faixa etária. Certo. Então, o primeiro ponto, a gente entender se esse paciente ele tem alguma complicação ou alguma outra patologia que não permita com que ele faça algum tipo de exercício. Então, sempre a avaliação de um cardiologista, ou até mesmo de um médico do esporte, ou um geriatra que já acompanha esse paciente,
é importante para que possa ser liberado ou para o educador físico ou para que um fisioterapeuta faça esse trabalho com esse idoso. Mas, como eu havia comentado, os exercícios contra a resistência são os que geram melhores resultados e que são de fundamental importância. Então, todo exercício que o paciente fizer, seja numa academia ao ar livre ou na academia de um clube, academia do condomínio, ou até em algumas situações, quando um personal trainer ou um fisioterapeuta vai até a casa do paciente, alguns exercícios eles conseguem adaptar para que a gente consiga esse resultado. O importante é evitar também as exposições em alguns exercícios para que esse paciente não sofra quedas e novas fraturas. Ótimo, e só para a gente fechar, o senhor trouxe aqui para a gente vários pequenos atos ali, medidas dentro de casa para evitar esses acidentes e fora de casa. Aquele idoso que gosta mais de dar uma caminhada, de passear, por exemplo, como nessa imagem que a gente está vendo agora, e é até bom, né, para que eles tenham esse contato também com o externo, mas quais os cuidados na rua, por exemplo? Essas calçadas aí que nem sempre são tão adequadas assim, tem que ter uma atenção redobrada nesse sentido também, doutor? Com certeza. Então, eu acho que, assim como todos os exercícios, sempre os pacientes ou os praticantes de exercício, independente da idade, eles são orientados a utilizar um calçado apropriado para aquela prática esportiva. Seja a caminhada, seja uma corrida, enfim. Então, o tipo de calçado é um ponto importante. O local onde esse exercício, essa caminhada vai ser desenvolvida. Então, ele vai para um parque, ele vai para um bosque, ele vai fazer uma caminhada na rua. Então, conhecer o trajeto e saber se nesse trajeto nós temos algum acidente, um terreno mais acidentado, se é um terreno mais plano. Sempre buscar espaços em que a exposição seja menor, os riscos sejam menores. Então, buscar aí terrenos mais planos, sem muita subida, sem desnível, que isso pode também interferir e levar às quedas. Em algumas situações, os pacientes que já têm alguma limitação do controle motor, a utilização de uma bengalinha ou então de um andador também é bem-vindo. Isso para prevenir as quedas. É importante a gente estimular os pacientes nessa faixa etária que eles façam essas caminhadas. Além da gente ajudar na manutenção da musculatura, a parte psicológica é de fundamental importância, porque esse paciente cada vez mais ele começa a ficar depressivo, não tem vontade de sair, ele acaba ficando muito mais limitado, e isso aumenta a chance de novas quedas e fraturas. Muito obrigada, doutor Diógenes Machado, ortopedista. Obrigada pelas suas informações e orientações. Que você aí de casa possa aplicar, você que tem aí um idoso com você, para evitar problemas seríssimos com quedas que levam a essas fraturas aí que realmente podem complicar bastante a vida dos nossos idosos. Doutor, muito obrigada pelas suas informações e um excelente dia. Eu que agradeço, um ótimo dia e vamos cuidar dos nossos idosos. É isso, doutor. Muito obrigada. E você de casa pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube e pode compartilhar também no grupo da família, no grupo dos amigos, das amigas, porque é uma informação extremamente relevante. É só você entrar no YouTube, colocar canal Rede Família e já aparece lá o nosso canal. Já se inscreve, porque a nossa programação também agora passa ao vivo no YouTube. Você pode nos acompanhar aí, ó, na palma da sua mão, pelo seu celular. Só não esquece de se inscrever para que você possa receber todas as notificações, tá bom? Recado dado, o endereço está aqui na telinha. Não perca essa oportunidade de ficar ali extremamente conectado e sempre atualizado com as informações.